Oi pessoal, eu sou André Pestana, professor e jornalista, e hoje eu vou falar com vocês sobre o que os gestores escolares devem avaliar para a retomada das atividades presenciais. Mas antes de iniciarmos, eu peço para vocês, deixem um like e se inscrevam no canal Educação em Movimento. Vem comigo. Bom, pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre o que devemos considerar nesse processo de retomada das atividades presenciais, ou em agosto, ou em julho, enfim, independente da data em que estivermos devidamente autorizados para essa retomada. É claro que o ponto de partida é exatamente a recomendação das autoridades sanitárias, a recomendação dos médicos, dos infectologistas, daqueles que são os especialistas e que possuem a competência técnica para nos orientar nessa decisão. Esse é o ponto pacífico, ele é indiscutível. Mas existem outras questões que eu acredito que são relevantes e que a gente deve considerar. Eu tenho recebido já alguns comentários de professores que são amigos ou outros que têm entrado em contato comigo sobre essa preocupação e também alguns gestores. E aí eu queria apontar para vocês alguns aspectos. Eu entendo pessoalmente, também como gestor, que a gente deve considerar o quê? Em primeiro lugar, os professores, sobretudo os professores no ensino médio, eles normalmente trabalham em mais de uma instituição. Então eles têm um horário em que um dia estão numa instituição, no outro dia estão na outra, muitas vezes no mesmo dia eles saem de um colégio e vão para outro colégio. Quer dizer, como é que essa dinâmica vai se construir? Existe algum risco nesse sentido? Porque ele vai interagir com várias pessoas em mais de uma unidade, em outros espaços, inclusive muitas vezes até em regiões diferentes, porque eles se deslocam muitas vezes até de um município para o outro. E isso independe de ser uma escola privada ou uma escola pública, né? Então acho que esse é um dado que deve ser considerado no planejamento. Um outro dado que a gente deve considerar também no planejamento diz respeito ao quê? E esse eu considero estratégico. Eu acredito que uma pesquisa, eu acredito que um levantamento de informações junto àqueles que compõem a comunidade educativa, que são professores, os profissionais, os educadores em geral, os profissionais técnicos, pedagógicos e administrativos, e as próprias famílias, elas, na minha visão, devem ser consultadas sobre quais são suas expectativas e suas ansiedades. Eu retiro isso, inclusive, de uma experiência que eu vi no Facebook recentemente, que o Sindicato das Escolas Particulares, se não me engano, não sei se é do Paraná ou do interior do Paraná propriamente, ele fez uma pesquisa, achei uma iniciativa louvável, muito interessante, conduziu essa pesquisa ou contratou uma empresa para fazer a pesquisa. Honestamente, eu não sei como é que se desenhou, se construiu isso, mas o Sindicato das Escolas Particulares ali fez um levantamento sobre quais são as expectativas, quais são as apreensões das famílias em relação a essa retomada. E grande parte dos entrevistados confirmaram o desejo de que esse ano ele, enfim, caminhe com as atividades remotas, por uma questão de insegurança, no sentido da contaminação, de como isso pode acontecer, de como é essa relação no dia a dia. Porque também a gente tem que considerar, a gente foi para a dimensão dos alunos mais velhos, dos jovens, mas temos as crianças também. Como é que fica essa interação? Essa logística, o que a gente chama de logística operacional, ou seja, como é que fica o caminho no dia a dia, né, para que isso possa acontecer sem que a gente esteja com o coração na boca, né? Porque como pai, como é que eu vou me sentir? Será que eu vou ficar tranquilo? Ou a mãe vai ficar tranquila? Quer dizer, como é que fica essa situação? Então, acho que existem dois pontos a serem considerados. Primeiro, essa movimentação dos profissionais, dos professores, de uma escola para outra, se isso acarreta ou não uma curva de risco aí, em algum sentido, né? E o outro, quais são as expectativas? Falamos dos pais, mas também dos colaboradores, também dos professores, quer dizer, como é que eles entendem
essa retomada das atividades, em relação à preservação da sua própria saúde, o desempenho da sua atividade profissional. Porque a gente sabe muito bem, isso é comum a qualquer um de nós, que se a gente não está bem emocionalmente, se a gente está tenso, está com medo, está com receio, está doente, enfim, se você passa por um momento de apreensão, dificilmente você vai conseguir desempenhar o teu trabalho, a tua rotina, a tua vida, da mesma maneira que você faria se tivesse tranquilo, né? E não é o caso para qualquer um de nós, né? Então eu acredito que enfim, as entidades que hoje abraçam a dimensão patronal e também dos profissionais, ou seja, o sindicato das escolas particulares, o sindicato dos professores, eu acredito que eles podem se unir numa perspectiva, essa é uma sugestão de quem quer contribuir para que a gente tenha um clima de tranquilidade para o retorno das atividades, mas enfim, eu acredito que essas entidades devem se unir à dos professores, à dos profissionais de educação e também enfim, o sindicato patronal, né, numa grande parceria, fazendo o levantamento dessas evidências para que a gente possa gerar um documento e apresentar, inclusive, às autoridades na direção de, olha, é dessa maneira, essa é a fotografia, esse é o retrato, nesse momento, dos nossos profissionais de educação, dos nossos gestores, né, dos nossos diretores, dos nossos donos, né, das escolas, os responsáveis pelas escolas, sobre a retomada das atividades. Isso por conta, naturalmente, dessa preocupação. É claro que existem outras apreensões, e essas são muito grandes no que diz respeito enfim, a diminuição de receita, a redução de mensalidades, enfim, famílias que preferiram desistir do contrato esse ano, mas isso tudo está dentro de um guarda-chuva muito mais jurídico, né? Trabalhista ou jurídico, no sentido de orientação de contrato, de como proceder, né? Então, essa orientação, esse assessoramento, ele também é um assessoramento técnico. Então, na verdade, para a gente finalizar, nós temos aí 3 braços, né? 3 pilares. Um pilar diz respeito à questão da saúde e à preservação da vida. Essa é uma orientação técnica dos especialistas da área de saúde, são eles aqueles que devem dar o parecer final e que nós devemos seguir como orientação, né? O segundo é um parecer técnico também, mas é da área jurídica, e aí nós precisamos conversar com os advogados, e isso é uma orientação, e é claro que as escolas já estão fazendo isso há muito tempo. E o terceiro é o levantamento, né, da visão, do olhar de toda a comunidade para essa retomada. Isso tem que ser feito com muito critério, com muita cautela, porque se um desses braços, se um desses pilares falha, né, naturalmente você vai comprometer toda a logística, vai comprometer toda a operação, certo? Então eu deixo aqui essa reflexão, agradeço a vocês mais uma vez por estarem acompanhando o canal e peço, não deixem de registrar o like de vocês, se inscrevam no canal que ainda vai ter muita novidade pela frente, gente. Um grande abraço e até a próxima.